Informações locais. São 7h32, você que acompanha o FBN, o FênixBrasilNews.com e também aqui no nosso Jornal Difusora. A partir de agora, mais um convidado sempre participando aqui nas nossas manhãs, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8, as últimas primeiro, Ituiutaba, Minas, o Brasil, o Mundo, no seu Jornal Difusora. Cortando Ituiutaba, né? Jornal Difusora chegando aí e subindo a audiência. O Ibope tá subindo, né? Obrigado a você pela companhia, pelo carinho, pela atenção aqui com o FBN, o Grupo FBN de Comunicação. Conosco hoje o Rafael Carvalho, ele que é secretário de comunicação do PT e ainda editor do blog Pontal Popular em Ituiutaba. Bom dia, Rafael, obrigado pela presença, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Jornal Difusora pela primeira vez. Bom dia, eu que agradeço, nós que somos ouvintes do seu jornal. Você é ouvinte? Somos ouvintes, não com sabia. certeza. Não sabia, essa foi boa, hein? Essa foi nova. Somos ouvintes todo dia a partir das 7 horas, quando aí levantamos, então é um motivo de muita alegria estar aqui nesse espaço democrático, né? Onde a gente pode expor nossas ideias, falar um pouco a respeito do nosso trabalho. Então sempre a gente fica contente quanto a mídia, né? Ainda mais essa rádio, que é uma rádio novinha, né? São mais de 60 anos no ar. 60 anos, sempre muito democrática, e seu trabalho também no blog, no site Fênix, que eu tenho acompanhado também, um excelente trabalho, então ficamos muito honrados e felizes com o convite. Tá certo. Agora, para começar a conversa com o Rafael Carvalho, é um dos membros integrantes aí da cúpula petista do Partido dos Trabalhadores em Ituiutaba. Esse seu trabalho na condição de secretário de comunicação. Como é que é esse seu trabalho? Como é que funciona o dia a dia? O que é desenvolvido, desempenhado pela sua função na condição de secretário de comunicação do PT em Ituiutaba? Boa pergunta. Muitas pessoas me perguntam o que a gente faz. A gente coordena, trabalha, levando as nossas ideias à população. Então, o nosso trabalho essencial é levar, fazer esse link que sempre foi muito forte no PT, né? Porque o PT é um partido onde você tem ali os intelectuais, você tem professores, mas você tem sindicalistas, mas você também tem líderes comunitários. Então é sempre levar essa comunicação, né? Hoje você tem as redes sociais e comunicar também por intermédio, auxiliar a nossa presidência, né? O nosso presidente também pré-candidato a prefeito, professor Ticulino, no que concerne as redes sociais. Então é esse o nosso trabalho principal, dentre outros, né? Porque estamos ali disponível para servir o PT, porque o PT é um partido muito interessante. Geralmente... Só te interrompendo, e não interrompendo, já interrompendo, você está há quanto tempo no PT? No PT, afiliado um ano. Então está recém-chegado, né? Estou recém-chegado aqui em Ituiutaba, né? Você chegou para esse trabalho já da comunicação ou não? Foi algo que aconteceu naturalmente, né? Eu já havia uma certa militância no Rio de Janeiro, onde é toda a minha formação acadêmica. E aí eu vim para cá quando conheci o professor Tico, conheci os companheiros valorosos que o PT aqui tem, e ficamos encarregados dessa função. Buscando pela sua origem, o que faz um carioca? Você é carioca, né? Não, sou mineiro. Ah, você é mineiro. Estava lá pela questão de circunstância. Eu saí daqui por falta da época, né? Eu até residi aqui em Ituiutaba até os 9 anos, depois fui para Santa Vitória, e a falta de perspectiva, né? Na época, Ituiutaba não tinha essas universidades todas públicas, né? Então, para mim completar os meus estudos superior, para mim fazer uma faculdade, ainda há muito custo, eu tive que mudar para o Rio de Janeiro, onde conseguimos nos formar. Hoje, a sua Ituiutaba tem uma boa ou melhor perspectiva, você entende assim? Tem tudo para ser grande. Em relação ao que você viu no passado, por exemplo? Eu saí daqui muito novo, né? Como eu disse, tinha 9 anos, né? 10 anos. Mas você estava despertando para a vida, né? Despertando para a vida, mas Ituiutaba, há de se ver que cresceu bastante. E quando eu digo desse crescimento, foi muito graças aos governos anteriores, os governos petistas, que fez sempre algo interessante, independente do partido que aqui estava na prefeitura. O PT trouxe benefício, trouxe 3 universidades, né? Casa Minha Vida, o Brasil, o Ituiutaba, por você colocar ali porcentagemente, foi das cidades mais contempladas, né? Você vê o surgimento de novos bairros como Canaã, Nadim 10, Buritis, isso tudo foi na gestão petista, né?
Ituiutaba, igualmente a minha cidade natal já está aí lá em Goiás, também foram 3 conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Então, aqui também foram 3, se não me engano, né? Foi 3, mas aí também tem outros que surgiram por intermédio de incentivos, né? Que naquela época o governo era preocupado com a questão, os governos petistas eram preocupados com a questão da moradia. Então tinha Minha Casa Minha Vida, mas tinha outros segmentos de financiamento onde hoje a população... Outras linhas de crédito que hoje nem existem. Hoje já acabou, já assumiu, porque não é interesse desse governo fomentar a construção civil, que é uma das áreas que mais gera emprego, mais gera renda. Você veja bem, o pessoal fala muito das faculdades, essas 3 universidades fez Ituiutaba ser uma cidade hoje estudantil, uma cidade universitária. É um polo mesmo. Né? É um polo, olha o que se criou de infraestrutura, você teve que criar casas, hoje você teve bastante obras que empregou muita gente, então a importância da educação, nós já sabemos que transforma, mas também até para a economia. E a questão da área imobiliária, por exemplo, os aluguéis aí ficaram, né, foi cada vez mais ampliando essa questão. Agora, voltando para uma questão mais atual, o Rafael, qual é a sua visão nesse momento, desse processo? Estamos indo numa pré-campanha, pré-candidaturas, desse movimento todo que antecede as eleições desse ano, eleições municipais de todo o país. Qual é a sua visão local em relação às eleições para esse ano em Ituiutaba? Boa pergunta, Milton. Como sempre, umas perguntas bem certeiras, bem assertivas. Olha, o quadro em Ituiutaba, primeiramente, eu acho estarrecedor. Primeiramente, eu acho que deve ser renovado boa parte da Câmara dos Vereadores. Ali você vê que são pessoas que não Quando têm... você fala estarrecedor, exatamente por quê? Porque é um quadro que você vê hoje só, tirando o Partido dos Trabalhadores, o outro quadro é só daquela elite conservadora, da direita, a extrema-direita. O seu PT, que hoje não tem nenhum representante no atual legislativo. Né? Sim, mas vai mudar, vai mudar. Visitando o legislativo ituiutabano esses dias, foi estarrecedor a falta de conhecimento, a falta de habilidade política. Se você perguntar para um vereador aqui em Ituiutaba o que é uma lei orgânica, uma lei ordinária, ele é capaz de ele não saber, sendo que a pessoa entra lá sem conhecimento, mas ela ganha bem e tem tempo suficiente para poder adquirir o conhecimento. Eu conversei já com os 8 a 9 vereadores, o único que eu encontrei um conhecimento abrangente foi o vereador e professor Marco Túlio. O restante ali você vê umas discussões muito rasas, né? Não discute, na verdade, o que deveria ser discutido, que é o povo, né? O povo, benefício, o que se pode fazer para o povo. Em meio a uma pandemia que está passando em Ituiutaba, um caos, uma crise sanitária, econômica, eu vi ontem discutindo politicagem na Câmara dos Vereadores. Sabemos do risco que é as fake news, sabemos disso. O PT, nós aqui, o nosso pré-candidato sofre fake news, mas nem por isso a gente fica fazendo politicagem boba, principalmente na Câmara dos Vereadores, onde está ali para pensar na população, votar, trabalhar em prol da população. Uma coisa que o político tem que entender é uma coisa muito simples. É que o político é um servidor público, servidor do povo. Não ao contrário, né? Eu acho que às vezes os papéis aqui em Ituiutaba, no Brasil todo, mas principalmente aqui em Ituiutaba, que você tem um baronato, eu falo baronato tijucano, eles acham que o povo que está a serviço deles, mas é o contrário, né? Então, eu acho que... É só ver quem é que paga o salário do parlamentar, do agente público, né? Agora, nessa questão já que você entrou aí, fake news, vem aí das redes sociais, você tem um trabalho aí que você desenvolve como editor do blog Pontal Popular. Como é que funciona também o seu trabalho? Até você me dizia, você me fala que ontem, você tem lá um processo de descomplicar os temas. Como é que funciona isso? É porque eu gosto de sempre dizer que a elite, quando eu digo elite, é bom a gente explicar. O Brasil é complicado e burocrático em tudo. Você vai fazer uma burocracia infinita, palavras difíceis, você nem entende o que significa e por aí vai. E tira o povo da discussão. Que nem quando fala distanciamento social e lockdown. O povo não sabe o que é lockdown.
A maioria das pessoas não sabe. Para que usar termos ingleses, termos Aliás, de fora? é uma coisa que me intriga muito, Rafael, porque se é que nós somos, né, já não somos mais tanto assim como foi no passado, quer dizer, qual que é o idioma brasileiro? Português, vírgula. Estamos mais para o inglês que o português, porque aí é lockdown, praticamente hoje, no mínimo, aí eu acho que, sei lá, 20, 30% do que se usa em termos de linguagem já virou inglês mesmo. Então estamos abandonando o português a cada dia mais, né? Não, mas isso é proposital. É? Isso é proposital, com certeza. É para tirar o povo da discussão. Mas deveria ser, por quê? Porque a elite, a elite que eu falo é os grandes banqueiros aqui em Ituiutaba, é aquelas pessoas. Porque veja bem, eu costumo, vamos imaginar a vida, né, como se fosse uma estrada, né, uma estrada que em determinado momento tem um barranco. Então você tem a classe média que consegue desviar ali do barranco. Você tem a elite que passa flutuando sobre o barranco. E o povo, né, ouvinte, você, eu, nós caímos ali dentro do barranco mesmo. Então, por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Porque não sabe desviar, não tem talvez até condição de superar isso. Exatamente. Então, o que eu entendo até como Estado, onde eu vou chegar no nosso trabalho do blog, o Estado tem a função de quê? De pegar e evitar que você caia nesse buraco e, caso você caiu, lhe socorrer para você continuar na sua estrada. Aproveitando, até porque o nosso tempo é muito limitado, são 7h43, estamos conversando com o Rafael Carvalho, secretário de Comunicação do PT e editor do blog Pontal Popular em Ituiutaba. 3 pontos específicos para você trazer aqui com seus grandes conhecimentos e para esclarecer a população também. Por exemplo, dentro do campo partidário, quando se fala partidos progressistas, então você vai definir aqui de forma bem objetiva, simples e direta, que é ser um partido progressista e também a questão esquerda, direita, centrão. Enfim, são quatro tópicos num só para você resumir para a gente. Exatamente, é isso que o nosso blog faz, né? Nosso blog é um blog progressista, tem lado, né? Então, o que é ser progressista? O primeiro passo é esclarecer a população o que é o progressismo. Na época da abolição da escravatura, quem era a favor da abolição era progressista, queria o fim da escravatura. Quem queria permanecer ali com o regime escravocrata era conservador. Então, o que é ser progressista? É você pensar uma forma de todos fazerem parte, todos participarem, toda a população progredir. É o bem-estar social. Mas no campo progressivo tem várias ideias. Você tem ideias mais revolucionárias. Nós acreditamos, eu falo por mim mesmo agora, acredito na reforma do capitalismo, deixar o capitalismo humanitário, é o que o presidente Lula fez nos seus governos. Você acredita realmente que isso possa acontecer? Pode. Se tenta, mas não sei, daí para conquistar. O Lula conseguiu. Como é que você faz essa inclusão? Como é que você pode fazer? E até pensando no nível de cidade, vou dar um exemplo, quem está procurando emprego, tem filho, não pode deixar na creche, então permita que essa criança fique na creche para a pessoa procurar emprego. Hoje acontece algo muito interessante em Ituiutaba. Para você entender as ideias progressistas, algumas das ideias progressistas. A pessoa trabalha até 19 horas, certo? Mas a creche acaba 17 horas. Então, por que não fazer creches em horários alternativos? Pensando no povo, progressismo, que é o quê? De repente não tem alguém que possa buscar essa criança na creche nesse horário, quer dizer, e alguém tem que ser mais cedo, vai criar um problema com o patrão nesse caso? Exatamente, isso é olhar. Muita gente, nós sabemos que vai à escola não para estudar, mas pela merenda. Então a gente tem pessoas que têm esses terrenos grandes aqui em Ituiutaba, né? Ali você pode utilizar para plantio, né, de hortaliças, de verdura, e a própria Secretaria de Educação comprar para poder alimentar os alunos, uma dieta balanceada com os próprios pais. Então o progressismo ele visa o quê? Ele visa inserir o cidadão na sociedade, dar dignidade, meu povo, dar dignidade para que você possa entrar numa faculdade. E a questão... Esquerda, direita e centrão. Esquerda. Então a esquerda está hoje nesse campo, uma maior interferência do Estado e uma liberdade individual maior, seria isso. A direita hoje, que a maioria dos candidatos vai tentar esconder o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, todo mundo já sabia das atrocidades, mas a maioria apoiou o Bolsonaro.
Então a direita quer conservar, então conservar o quê, né? Nós nem temos instituições de milenares, centenárias como os Estados Unidos têm para conservar, né? Nossas instituições são novas e precisam ser aprimoradas. E também não quer que o Estado intervenha na economia. Isso significa o quê? Explicando bem prático para o povo. Significa o seguinte, olha, se sua rua precisa ser asfaltada, é alguém da iniciativa privada que tem que ter essa ideia para ir lá e asfaltar a sua rua. Olha, benefício, merenda para os pais, cesta básica, isso não é função do Estado. O Estado ele está ali só mesmo para regular. Então o povo tem que correr atrás. Aí você vê isso em absurdos, quando o Bolsonaro disse que o auxílio emergencial trata-se de uma questão que o povo não estava sabendo utilizar, sendo que na verdade é o contrário. E aqui em Ituiutaba tem essa direita bem forte, que está ali hospedada em alguns partidos, PSC, PSL, o PTB, esses partidos que ali hospedam essa direita Minas, né? E é uma direita preconceituosa, é uma direita que quer afastar o povo da discussão política, né? Porque eleição, democracia, meu povo, eu quero que você entenda muito bem isso, ouvinte, não é você votar em cada 2 anos. 2 anos você vai votar para prefeito, depois 2 anos para deputado estadual, federal, governador, senador e presidente, né? E agora a eleição é para vereador e para prefeito. Eu quero que a população pergunte, quando o candidato vem pedir voto a eles, vem cá, você quer ser vereador, mas o que faz um vereador? Eu acho que com certeza a maioria nem dos próprios vereadores que lá estão, ou das pessoas que estão concorrendo à vereança, vai saber explicar. Centrão? O centrão é o em cima do muro. Você tem um centro democrático, né, que é aquele que pega alguma ideia ali da direita, alguma ali da esquerda. Dizem que o centrão gosta muito de negociar no financeiro, é verdade? Tem também. Não gosto de generalizar. Eu estou agora olhando a nível municipal. O PT tem conversado com o centro, mas não o centro que quer dinheiro, o centro que quer cargo, que no decorrer da campanha já começa a perguntar o que você vai me dar. Em Ituiutaba, quais são os partidos que fazem parte do centrão, na sua concepção? Olha, é difícil aqui, porque aqui tem partidos que teoricamente tinham que ser de progressistas, mas você tem lá pessoas reacionárias. Então é por isso que eu acho que o povo tem que estar muito atento. O que eu gosto muito, o que eu acho que é de uma integridade, é ser fiéis às suas ideias. Então tem pessoas que hoje é progressista, eram progressistas e subiu na crista do bolsonarismo, né? Ou estão progressistas, estão se perderam, então? Se perderam, são progressistas e estão em partidos totalmente conservadores. São 7h50. Esse é o Rafael Carvalho, não conhece pouco, né? Você sentiu qual o naipe do cidadão aí. Bom, entrando numa questão um pouco mais nacional, Rafael, em relação aí ao PT, Partido dos Trabalhadores, como é que você tem acompanhado na sua visão, na sua avaliação? Eu tenho uma certa visão em relação a isso. O comportamento, por exemplo, aí do ex-presidente Lula, após deixar a prisão, embora que ele continue com aqueles processos, que é a questão toda, mas hoje está numa, digamos, liberdade meio que assistida. Eu, sinceramente, imaginava um ex-presidente mais atuante, aí, mais guerreiro, mais na frente dessas questões todas das bandeiras do PT. E eu o vejo um tanto quanto, digamos aí, recuado. Como é que você vê o comportamento atualmente do ex-presidente Lula, o líder maior do seu partido? Nilton Furacão, se todo órgão de imprensa ou jornalista fosse que nem você, todo órgão de imprensa fosse democrático assim, você teria mais informações. Porque o que acontece? O presidente Lula está atuante, está lutando, está fazendo debates, mas é interessante que a grande mídia, a Globo, SBT, Record, Band, essa grande mídia não permite, não mostra o que o PT tem feito. É impressionante.
Esses dias, até o Lula fez esse comentário, chamaram diversos economistas para falar do plano econômico que não existe no governo federal. Rapaz, mas parece que chamaram as múmias de 50, 70 anos. Nós temos economistas novos, como Eduardo Moreira, que nem é do PT. Então, a Globo não dá espaço para o PT, na verdade. A grande mídia não dá, mas o PT está ativo nas mídias sociais. O Lula está quase toda semana fazendo lives espetaculares, Fernando Haddad também, os nossos deputados aqui do PT Minas Gerais, tanto o estadual o Cristiano, como o federal o Reginaldo Corrêa, o Reginaldo Lopes, o Rogério Corrêa, estão atuando. Só que a mídia não dá esse espaço, a mídia brasileira não é tão democrática como você. Agora, quando você fala em questão democrática, cada um, evidentemente, quando se fala no meio da comunicação, você passou pela universidade, sabe muito bem disso, que cada veículo cria lá suas linhas editoriais, quer dizer, qual que é a sua linha? A minha linha é essa, aqui todo mundo vem, todo mundo fala, de vez em quando acontecem uns BOs também, porque depende de você falar algo que causa futuros problemas e é normal, quer dizer, infelizmente é normal, mas eu tenho minha linha de trabalho é essa, enfim, agrada quem agradar, desagrada quem tiver que essa é a nossa linha. Então todo mundo tem espaço, estamos aqui de forma democrática. Democracia é isso, né? Nada mais é do que direitos iguais, deveria ser pelo menos. De vez em quando não acontece também. Mas para te contrapor um pouquinho, é uma questão, é uma visão minha também. Eu vejo hoje a militância do PT, que sempre foi muito atuante, muito aguerrida, ia por empate. Hoje eu vejo uma militância tanto quanto também, não sei, meio passiva, não sei assim. Não está tanto quanto antes. Por que isso está acontecendo? Ou você diria que também não está acontecendo? Não, a nível nacional, quero falar a nível municipal e nacional. A nível nacional, a militância está muito ativa, só que o Bolsonaro, a coisa que ele tem combatido, isolamento social, ele é contra, né? Eu acho que está favorecendo ele, o próprio isolamento social. Veja bem, meu povo, ele é contra, mas é isso que está mantendo o governo dele, porque não permite que o povo possa ir à rua. Aqui, municipalmente falando, o PT sempre foi muito forte. Vide as eleições para presidente, que foi em 2018, colocaram tudo que tinha de ruim no PT, tudo que tinha de ruim no Brasil era culpa do PT. E mesmo assim o PT teve uma votação expressiva aqui em Tiutaba. O PT ficou muito tempo sem ter aquela cara, né? A gente já teve quadros históricos aqui como o Dr. Ricardo, como a Ana, e agora o nosso presidente Tico, ele conseguiu voltar e trazer essa nova visão. E com a pré-candidatura dele à prefeitura de Tiutaba, a militância está cada vez mais ativa. E sofrendo, e logicamente, você tocou no ponto das fake news, lógico, sofrendo até ataques racistas, porque eu acho engraçado, porque um professor não pode ser candidato, um que tem garagem de carro pode, uma pessoa que é ligada à mídia, né? Porque se a pessoa está na mídia, ela vai ter, depois de eleita, um compromisso com aquela mídia, um compromisso de servir aquele grupo de interesse. E o nosso professor sofre fake news dia e noite, mas mesmo assim estamos no embate. São 7h55, se você me permite, só um pequeno detalhe, quando você disse do PT, que eu estou aqui há 2 anos apenas, mas sei um pouco da história do PT local, realmente já havia aí um espaço conquistado, vamos dizer assim, e depois acabou que houve um racha interno, uma divisão, e isso acabou, né, fazendo com que hoje o partido não tivesse uma representação no legislativo, por exemplo. Bom, isso é uma questão de ponto de vista, e na realidade é uma realidade. É uma realidade, mas agora hoje, eu quero isso ressaltar, hoje o Partido dos Trabalhadores está unido, 100% sem união não vai, né? A união, nós unimos, porque o que nós queremos, veja bem, não é o poder pelo poder. Como esse projeto que a gente falou de creche no horário alternativo, esse da educação, que vai dar emprego, que vai dar lazer, a gente está integrado e para lutar contra o fascismo, porque o Bolsonaro aqui em Tiutaba tem seus seguidores, e esses seguidores estão ali no PTB, no PSC, é um grupo radical que vai querer implantar as mesmas políticas. Eu digo sempre que as políticas federais vai acabar nos afetando, mas leva um tempo. As estaduais também, mas as municipais nos afetam no dia. Então nós temos que colocar pessoas preparadas. E o que é uma pessoa preparada?
Muita gente me pergunta, mas o que é ser preparado para ser um gestor público? É você ter conhecimento. Eu digo muito que quem nunca passou por dificuldade, nunca teve uma luz cortada, nunca ficou na fila do SUS, nunca caiu nesse buraco que eu falei há pouco, como é que vai saber o que o povo precisa? Eu tenho que te cortar porque o tempo é muito curto. São 7h56, eu tenho mais 1, 2, 3 questões, tudo 30 segundos para cada uma. Por exemplo, a juventude sempre foi uma das bandeiras aí que sustentou a força do PT. Como é que está atualmente a participação da juventude no Partido dos Trabalhadores? Rapidamente. Muito presente, muito forte. Nós temos aqui em Ituiutaba, o movimento progressista é muito forte dentro das faculdades, dentro da juventude também dos bairros. Nós temos o Ian, que é um grande líder estudantil aqui da região. Então a nossa juventude, a juventude progressista, está viva e ativa. Governo Bolsonaro, diante de tudo que se vê, de tudo que se fala, de tudo que se imagina, alguns já pensam, até colocando um lado mais cruel, que poderíamos ter uma guerra civil no Brasil. Você acredita nisso ou não? Guerra civil eu não acredito, porque eu acho que as Forças Armadas vai acabar entendendo o papel e vai querer afastar desse governo genocida, né, que está se mostrando aí, você vê por intermédio dos números do Covid-19. A última de hoje, são 7h58. Esse é o grande, profundo conhecedor, o homem estudou para isso, né? Quem não estuda tem conhecimento, quem não tem conhecimento não chega a lugar nenhum também. Então é por aí que funciona a vida, né? Esse é o Rafael Carvalho, secretário de comunicação do PT em Ituiutaba. A última de hoje. Na visão do Rafael, integrante aí recém-chegado ao PT no município, o que falta nesse momento na gestão de Ituiutaba? Quando eu falo gestão, evidentemente, me direcionando à questão do executivo. Eu acredito que é o que sempre a crítica que o PT faz nacionalmente, mais participação do povo, porque você tendo uma participação presente da sociedade, né, do povo, o povo poder opinar, ele vai saber os seus problemas, ou a gestão vai saber o que o povo precisa, porque eu acho que é mais participação popular, que você tendo participação popular, eu acredito que naturalmente resolve todos os outros problemas. Muito obrigado pela sua participação no Jornal Difusora e sucesso. Eu que agradeço e convido todo mundo que puder a curtir a nossa página no Facebook, Pontal Popular, onde a gente tem lá sempre conteúdo de segunda a domingo. Ok, para você na sequência, Vanderlei Nascimento chegando com a programação musical no seu rádio até às 11 da manhã. Eu volto nesta quarta-feira com mais informações às 7 horas aqui no Jornal Difusora. E lembre-se, os olhos nem sempre é o espelho do coração. Sinta mais o coração das pessoas. Bom dia!